E seja bem-vindo a mais um Programa Jovem. Estamos no Programa Jovem número, não lembro o nome, não lembro o episódio. Só sei que são muitos e virá muitos. Mas como sempre, eu não estou sozinho, estou com minha parceira de gravação. Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, né? E aí, qual a expectativa para esse programa? A mil. A mil. Deus vai falar grandemente com cada um, hein? Eu vou deixar o convidado se apresentar dessa vez. Olá, gente, sou o pastor Diogo, sou da Luz para as Nações. Lá sou um pastor que colabora com a pastora Diná também, né, que é a pastora líder da igreja local. E é um prazer estar com vocês aqui, né, dividindo essa entrevista, falando um pouco da palavra de Deus, falando um pouco da minha vida, né, que Deus possa fluir em nosso meio. Amém. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Então, eu já queria começar a conversa perguntando para ele como é que foi, se você primeiramente nasceu em um lar cristão, e se não, como é que você deu esse encontro com Cristo? Vamos começar do início. Maravilha, vamos lá, do início. A minha família não era cristã, né? Ela veio de outra religião, a gente não conhecia Cristo. E eu lembro que a minha tia, eu tinha 11 anos, a minha tia Elza, que é evangelista, ela se converteu e naquela sede de querer evangelizar a família, começou pelas crianças, né? Eu lembro que ela ia numa célula no Campo de Fora e era às terça-feira e ela me convidou para ir um dia nessa célula, né? Falou assim, vamos lá, tem um culto, assim, lá vai ter um lanche, vai ter um refrigerante. A criança se conquista pelo lanche. Lógico. Eu, 11 anos de idade para 12 anos, na rua, ali, soltando pipo o dia inteiro, quando ela falou lanche, eu falei, opa, onde que é o lanche, né? Aí foi assim que se deu início, eu comecei a ir nessa célula com ela, fui, né, nessa terça-feira, e chegando lá, eu gostei do ambiente, eu gostei como se movia, né, aquele culto, e eu comecei então a frequentar. Toda terça-feira eu estava lá frequentando com a minha tia. E nisso eu tive um encontro com o Senhor, teve um culto que o poder de Deus se manifestou grandemente, e eu senti algo dentro de mim, né, algo assim que eu nunca tinha sentido, uma atmosfera maravilhosa, e o Espírito Santo tocou dentro de mim. E eu fiquei emocionado, comecei a chorar e tal, e eu vi que ali algo tinha mudado uma chavinha. E nisso também a minha família começou a frequentar essa célula na casa do pastor José. E Deus foi se movendo na minha casa, na minha família. E foi assim que nós fomos ganhos para Cristo, né? Uma parte da família. E quando você ia, assim, criança, você participava dos cultos mesmo? Ou ia para algum departamento infantil? Não, eu participava dos cultos. Era já ficava culto... no culto mesmo. Tinha departamento infantil, né? Mas na célula eu ficava nos cultos. Aí quando abriu a igreja, que a célula cresceu, a igreja se expandiu, aí eu comecei a participar, né? Participei pouco, né, da escolinha infantil, e depois eu fui para o salão, né? Então essa foi a minha trajetória enquanto criança adolescente, né? Foi assim que eu conheci a Cristo. Amém. E durante esse processo, assim, desde a adolescência, ou até mesmo hoje em dia, você teve alguma frieza espiritual, e como que foi quando você voltou para Cristo, assim? Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, né? Eu lembro que eu tinha 14 anos, eu estava voltando de uma viagem, né, do litoral, e quando eu voltei, eu senti muita dor de cabeça, Aí tudo bem, tomei uma dipirona e continuei com a dor de cabeça. Aí num belo domingo era um culto, né, da noite, minha mãe ia para este culto com meu irmão, e eu falei, hoje eu não vou, estou com muita dor de cabeça, eu não vou conseguir. Aí ela falou, não, tudo bem, fica em casa que a gente vai para o culto. Só que eu percebi que os meus sentidos estavam, sabe, fugindo, assim, eu estava olhando para eles, mas estava fechando o meu olho. E nisso eu entrei ali, literalmente, em coma. Minha mãe foi para a igreja, né, ela saiu e eu entrei em coma. Nossa. E quando ela chegou, ela relata, né, que ela chegou do culto, meu irmão brincando sempre comigo, e aí, tal, mexeu no meu pé e tal, e viu que eu estava desacordado. É aquele desespero total, né, me levaram para o banheiro, colocaram num banho gelado, enfim, me levaram para o hospital. Chegando lá, viram que eu estava com meningite bacteriana. Então, aí eu fiquei entubado, resumindo a história para não ficar muito longo, né? E ali eu fiquei internado por alguns dias, e ali eu tive mais uma experiência com Deus, né? Geralmente eu não conto muito isso para fora, porque é algo que você vive, né? São experiências que cada um tem com Deus. Então, assim, a minha experiência foi sobrenatural. Eu ouvia vozes de coral de anjos naquele quarto, e eu falava para minha mãe, tem alguém cantando aqui no quarto, tem alguém cantando aqui fora. Dá uma olhadinha pela janela. Ela falou, não tem ninguém aqui, não tem ninguém no quarto, não tem ninguém lá fora. E eu ouvia como se fosse voz de coral, né? E falava santo, santo, santo. E eu vi então que ali era algo sobrenatural, não era algo natural.
Então, a partir dali, a experiência foi muito forte com Deus. Então, eu comecei a ter uma caminhada com Cristo. Lógico que tem altos e baixos, né? A gente não é de ferro, mas uma frieza espiritual. Eu nunca cheguei nesse estágio de uma frieza de sair da igreja, largar tudo, né? Desistir. Teve alguns problemas, alguns percalços, como sempre acontece na nossa vida, mas nunca larguei de Jesus, né? Eu sempre consegui, então, através dessa experiência do encontro real com Cristo, manter a minha vida constante com Deus. E entrando ainda mais nesse papo de ministerial, eu queria saber, como o senhor é um pastor, se você já se sentiu, eu queria dizer, injusto, uma situação injusta na sua vida, ali ministerial, dentro ali do ministério, dentro ali de alguma situação que você passou, e como é que você fez para reverter essa situação? Eu digo nem como pastor, eu digo mesmo na minha caminhada cristã, a gente sofre algumas coisas, né? Quando nós trabalhamos com pessoas, quando a gente convive com pessoas, pessoas vão ferir. E nós vamos ferir também elas. A gente tem que ter essa consciência que nós vamos ferir e ser feridos. E o processo de cura é a gente sentar na mesa, é a comunhão, é a gente conversar, liberar perdão, perdoar e ser perdoado. Eu hoje, com a experiência que eu tenho, eu creio que é dessa forma que se move no reino de Deus, né? Para que haja cura, para que haja uma restauração, é liberando perdão, é sentando na mesa e tratando situações né? Assim, não vou citar algumas aqui que são pessoais, porque as pessoas vão assistir, né? Talvez, né? Fica meio chato, mas assim, já sofri sim no ministério bastante, né? Bastante coisa nesse sentido, mas eu creio, eu vejo por esse lado que são homens e mulheres. Então vão ferir e eu também vou ferir. Então é necessário que haja esse momento de cura, de restauração. Eu acho que cai muito naquilo também, né, das pessoas dizerem, eu não vou para a igreja porque lá existe muita, sei lá, falsidade. Mas, gente, no mundo aí afora tem falsidade, né? A diferença é que as pessoas estão ali buscando o Senhor verdadeiramente, né? Exato. Acho que cai muito nisso. Eu posso contar assim por cima, que eu lembro que eu estava no louvor, tocava guitarra e não toco muito bem, né? Eu arranho um pouquinho a guitarra. E na nossa igreja passou alguns músicos muito bons, né? Músico que era profissional, que eram tinha formados, a parte técnica, tinha a parte técnica teórica. E eu lembro que eles estavam num culto e chegou um músico que era desviado da nossa igreja. E ele sentou, e o pastor gostava muito dele, e chamou ele para tocar, né? E pediu para mim descer, se dava para ele tocar. E eu fiquei chateado. Eu me senti injustiçado, porque eu estava ali me dedicando aos ensaios, né? Me dedicando à igreja, à obra do Senhor, e quando ele subiu, eu me senti entristecido, e aí foi onde me feriu, e eu fiquei chateado, e é onde eu tive que liberar perdão e perdoar para que as coisas continuassem andando, porque senão, é em todas as áreas da nossa vida, né? Eu acho que não só na igreja, a gente coloca muito isso na igreja, mas na nossa vida diária, a gente vai ser ferido. Sim. No nosso trabalho, a gente vai ser ferido. Aonde nós formos, vai ter pessoas que vão ferir. Então, a gente potencializa isso muito na igreja. O irmão falou A, B, C, eu estou saindo da igreja. E não é assim, né? Nós estamos fiéis a esse ministério 28 anos. Eu já vi muitas pessoas entrar, muitas pessoas sair, e a gente permaneceu 28 anos fiel à obra de Deus e debaixo de uma cobertura pastoral. Então, acho que é bem por aí. E como já dizendo, né, como você disse, na verdade, você participa do Ministério de Louvor. E como que foi esse processo, assim, esse começo? Isso foi engraçado. Eu lembro que quando eu me converti, eu gostava muito de pagode, né? E a gente tocava no nosso grupinho da rua, né? Eu tocava o pandeiro. Então, quando eu vim para a igreja, tinha um músico que era um tecladista, ele chamava Moura. Uma bênção de Deus. E ele viu que eu gostava muito de música, né? E na época era só ele que tocava o teclado e tinha as meninas que cantavam, né? E faziam o back vocal, a parte do vocal. E ele viu que eu gostava do pandeiro. Aí ele pegou e escolheu uma música, um louvor, que era meio que pagode, para me tocar com ele. Ele falou, você vai tocar comigo, eu vou te dar um pandeiro e você vai ensaiar comigo. Só que o pandeiro era tão grande que eu era jovem, e eu ficava pesado na minha mão, tentava segurar. Mas assim, a vontade era tanta que eu treinei nesse pandeiro e nesse culto a gente tocou junto. Aí começou a minha caminhada no louvor. Aí foi um processo, né? As pessoas escolher quem entrava no louvor, e pela fidelidade, né? Pelo processo todo que se deu, eu acabei entrando. Só que quando eu entrei, eu já não sentei na janelinha, como se diz o ditado. Eu tive que tocar com a guitarra meio que desligada,
né? Fazia uma performance ali e tal, que estava tocando, mas não estava tocando. Até aprender... Foi aos poucos, né? Aprender os acordes, aprender a harmonia, a melodia, para poder estar bem com a equipe. E ali foi um processo, e os anos se passaram. Eu costumo dizer a fidelidade. Seja fiel. A fidelidade ao Senhor, a fidelidade ao seu pastor, à sua pastora, ao seu líder, isso te promove. Não tem célula independente, não existe. Né? Hoje está nessa moda, eu sou desigrejado, célula independente. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja, não existe. O Senhor nos enxertou. Né? Nós estávamos desgarrados. Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos, então precisa da graça de Deus, precisa estar em comunhão com Deus, precisa congregar. Em Hebreus, né? Vai falar muito sobre isso, congregar. Então, não existe célula independente. Né? Então, esse processo de fidelidade que eu tive na obra do Senhor, isso me credenciou para que hoje eu pudesse ser o líder do louvor. Que engraçado, né? Não é? E quando você falou, né, que quando você começou, você não tocava Guitarra. Oficialmente, né? Uhum. Tinha alguém que tocava no lugar assim, que você tocava Tinha. guitarra, né? Isso. Guitarra E aí e violão. tinha outra pessoa tocando guitarra de verdade, então. De verdade. Nossa. Você vê como um processo de fidelidade e de paciência, né? Eu acho que as coisas estão tão corridas que a gente quer tudo para já, para agora. A gente não tem paciência de esperar o processo. A gente já quer chegar num lugar e eu quero tocar, eu quero pregar, e nem aprendeu, nem estudou, nem esperou o momento, nem esperou Deus te chamar para ver se você tem um chamado. A pessoa já quer alcançar um degrau que ainda não está preparado. Então, eu obedeci, que é um dos principais, obedecer, depois a paciência. Eu fui constante, fui perseverante. Então, perseverei, o Senhor me colocou no lugar de liderança, né? Essas pessoas que tocavam foi saindo, outros foi para outra igreja, né? Com um processo natural da vida, e eu, sendo fiel, cheguei na liderança do louvor. E o que eu acho muito interessante é que a igreja, ela forma pessoas, né? Ela forma grandes músicos que passam pela igreja, ela forma líderes, ela forma literalmente pessoas, né? E com o seu caso também foi desse jeito, né? Que foi te formando até que você chegou ali liderando pessoas, né? Então, muito interessante. Eu acho tão lindo o que você falou, que a igreja ela forma pessoas, né? A palavra de Deus transforma. Sim. Romanos 12:2 vai dizer que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo renovar nossa mente, renovar nossa vida, ela se transforma, a gente vai experimentando a graça de Deus, as bênçãos de Deus. Então, ela vai formando o nosso caráter, né? O nosso caráter que outrora era corrompido, caído, né, o que eu ministrei ontem, o Senhor vem nos justificando, vem nos tornando santo. Então, faz toda a diferença. Deus pega alguém que não era, estava às vezes no monturo, lá no lixo, e Deus traz, né, tira todo o carrapicho, limpa e coloca no lugar de destaque. Então, isso é maravilhoso. E eu sei que você já liderou jovens dentro da igreja. Aí eu queria saber de você como é que é liderar jovens dentro da igreja e quais são os desafios, né? A gente sabe que tem desafios, mas... Hoje eu estou, né, caminhando mais para o pastorado, né, junto com a pastora, mas lidero os jovens ainda estou nessa função com a presbítera Verônica. Amamos liderar jovens, é o nosso chamado. Jovens é uma bênção. Conversar com os jovens é lindo porque você vai ter que oxigenar a sua mente, novas ideias, você vai ter que se transformar todos os dias. São desafios novos que você tem que buscar para você vencer. Então, para mim, a gente ama trabalhar com jovens, né? O desafio de trabalhar com jovem é você tentar acompanhar, né, a evolução, porque é muito rápido, né? Vocês também trabalham com jovens, então assim, vocês sabem que a evolução das ideias é muito rápida. Um mês está com umas ideias, outro mês já está com outra, então a gente tem que tentar pegar todas essas ideias, fazer um mix e trazer o melhor na obra do Senhor. E o jovem é a força, né? Sem um jovem fica difícil, né? Os desafios de trabalhar com um jovem é que às vezes falta maturidade, mas isso a gente vai trabalhando, formando, discipulando, e eles vão amadurecendo na palavra de Deus. E jovem, a gente ama trabalhar com jovem, é uma bênção. Obrigada, pastor. Obrigado. O papo tá muito legal, mas a gente vai dar uma breve pausa, mas não é só pra gente tomar uma água, não. A gente vai para um louvor agora, adoração, e daqui a pouco a gente volta. Então, fica aí que daqui a pouco a gente volta. Não precisa parar não, tá? Pode deixar aí. Vamos lá.
aproximava, quase sem esperança estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, Voltamos para a nossa segunda etapa do programa. Sei que Deus já está falando e ainda irá falar com cada um de vocês. Pastor, sabemos que você é casado com a Verônica, né? E como que foi esse processo, esse início? Assim, você orava pela sua vida emocional ou só foi, assim, só aconteceu? Parece assim, ó. Pá. Foi um processo, na verdade, que eu já tinha em mente, na minha cabeça, desde a minha adolescência, né? Eu sempre procurei fazer um projeto, né, dentro de mim. Eu falei, eu quero casar com tal idade, eu quero ter filho com tal idade, quero uma esposa que ame a Deus, né, que não negocie os valores, que ame primeiramente também logo a Cristo e que me ame em seguida, porque ela amando a Cristo vai me amar, né? Isso é fato, né?
Então, a minha mente foi sempre essa. E você quer que eu conte toda a história? Pode contar? Pode? Temos tempo? Não, é bom que o Wallace aprende, né? Oh, maravilha. Já vai É dicas, porque né? eu tô pegando meu caderninho aqui, eu tô só anotando aqui. Maravilha. Vai tá anotando. Não, e o processo com a V foi interessante porque a V era noiva, né? Quando ela veio para a igreja, eu já estava na igreja convertido, e a Verônica já era noiva, né? Então, ela namorava, era comprometida, e eu nem olhava para ela, né? Nesse tempo. Foi se passando o tempo, ela terminou o noivado e ficou 4 anos solteira, né? E nesse meio termo, a gente se encontrou. Só que esse a gente se encontrou, eu tive que agir, lógico, né? Quando eu olhei para ela, olhou para mim, alguma coisa conectou, eu falei, é essa aqui. Essa. Os jovens todos desesperados, querendo namorar. Eu vou. Eu falei, não, eu vou primeiro. Calma. Calma aí. Então, o que facilitou é que ela tinha uma comunhão com a minha família, né? Com a minha tia Elza. Então, isso ajudou bastante a nossa aproximação. Ela se aproximava bastante, né? Ela dava os indícios que queria alguma coisa, né? Eu falei, ela quer alguma coisa. Já estou bem caminho andado, Não, né? já ia falar com a Anistia assim, ó. Fazer ela se aproximar com a minha família. Quer? Exatamente. Só foi... Aí, um belo dia a gente viajou em família, né? Ela começou a viajar com a nossa família, cada um ficava no seu quarto, né? Ela viajava com as minhas tias, né? Ficava no quarto da minha tia. E a gente se encontrava para sair para o centro, né? Para ir para a praia, todo mundo reunia ali e saía junto. E nisso a gente foi se aproximando e eu vi que ia rolar alguma coisa, né? Então, aí um dia eu cheguei, né? Falei, e aí, tudo bem? Como é que você está? Ela, tá bem. Então tá bom. Tá vendo essa bolinha aqui no chão? Aí nesse momento... Você gosta de arroz? A gente tá jogando ping-pong, essa bolinha aqui, você tá vendo? Ela, tô bem, calor hoje, né? Brincadeira, gente, só pra descontrair. Então, eu ouvi ela, a gente se conectou, né? E eu cheguei e perguntei se ela queria namorar comigo, né? Ela, assim? Eu falei, assim. Eu falei, assim. Aí ela, sim, quero. Bora. Então, bora. Aí começamos a namorar. Aí foi um processo de conhecimento, né? E foi assim que a gente se encontrou. Vocês querem ir até o casamento? Não, eu fiquei curioso pra saber como foi o processo até o casamento. Tá bom. Então a gente namorou 5 anos, né? A gente namorou 5 anos nesse processo. E nesse meio termo foi engraçado porque o meu projeto, ele foi se formando. Sem eu precisar falar, ela foi estudando, ela foi fazendo faculdade, foi se dedicando, né, na vida dela profissional. E aonde que meu coração se encheu mais ainda. Eu falei, nossa, realmente é a pessoa que eu coloquei no meu coração. E na obra de Deus ela foi também entrando de cabeça, né, cuidando das crianças, fazendo a obra, sendo obreira. Eu falei, aí confirmou que realmente era a pessoa que eu queria para que andasse do meu lado, né? Eu lembro que o bispo falou uma vez que Deus une propósitos, né? Então ela tinha um propósito com Deus, eu também tinha, o nosso se uniu e se deu muito certo, graças a Deus, né? A gente namorou 5 anos, depois casamos, estamos 12 anos casados, temos 2 filhos, João Felipe e Mateus, lindos, um beijo, papai ama, papai coruja. Então, a gente está nesse processo, graças a Deus, seguindo firme. Hoje ela é presbítera, eu sou pastor. E estamos firmes, graças a Deus, para a glória de Deus. E para você, jovem, que quer namorar, não tenha medo, né? Vai lá, dá o primeiro passo, né? Ora a Deus, mas tem ação também, tá bom? É que muitas pessoas acham isso, né? Não só em relacionamento, mas eu falo assim, tudo. Acha que Deus vai, é só ora e não age, né? Exato. Você falou, tem que agir também. Fica no Salmos 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Eu estava no 70, Senhor, apressa, tinha pressa. Vamos. Aí chega em 90 anos, cadê a varoa? Tem que ter ação. Agora, olhando pra câmera, mande uma mensagem amada. Meu amor, quero dizer Música. Quero dizer que é um prazer estar ao seu lado, dividir essa vida com você, dividir esses momentos, os nossos filhos, que Deus nos uniu, nos abençoou. E nós vamos até a eternidade em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, te amo, beijo. Momentos fofos aqui nos estúdios, El Shaddai. Diz que o homem não é romântico, ó, ao vivo não, né? Então, voltando nesse assunto ministerial, eu queria saber qual foi o momento que você entendeu o seu chamado, se houve assim alguma profecia, alguém se levantou e falou assim, não, Diogo, esse aqui é o seu chamado, ser pastor, cuidar das ovelhas, ou foi, como é que foi esse processo, como é que você entendeu que era o seu chamado, e como é que foi até essa parte de você ser consagrado a pastor? O meu foi interessante que, voltando um pouco, quando a gente tinha uns 15 anos, 16 anos, a gente montou uma banda do ministério que se chamava Banda Judá, e a gente tocou muito aqui na Batista El Shaddai,
quando a gente era novo, né? Arrumem fotos disso, A hein? gente saía para tocar nas igrejas, né? A gente tinha esse sonho, na verdade, de ter uma banda. A gente se espelhava muito na oficina G3, Resgate. Pegada mais rock, né? Pegada mais rock. Então a gente tinha muito isso. E o meu projeto era ser músico. Sempre músico, né? Eu quero seguir com a banda, vamos gravar. A gente foi até para gravar um CD, né, tal. Tem as músicas próprias, a gente tem as músicas próprias e tal. Então, o meu projeto era esse. E eu lembro que, um culto, Deus usou um pastor. E ele levantou em profecia e falou, Deus vai colocar vocês diante de reis e sacerdotes. Deus vai exaltar vocês. Só que a gente, né, não tinha maturidade para interpretar ainda aquela profecia. A gente entendia que era a banda, né, que a banda ia prosperar, que ia para frente. E, enfim, resumindo, a banda não foi para frente, né? Ficamos uns bons anos juntos, serviu para a gente amadurecer. E cada um da banda foi tomando um direcionamento. O vocalista, que é o Rodrigo, virou pastor de uma das Luzes para as Nações, né? E sou pastor também. O Hermes é presbítero da Luz para as Nações também, de uma outra região. A Cara está com a gente também ministrando. Então, cada um foi tomando um rumo na área da pregação. Eu creio que é aquela palavra, né? Deus nos dá um talento e a gente multiplica. Então, a multiplicação foi pela fidelidade a Deus. Quando você é fiel, Deus vai multiplicando os talentos. Você vai multiplicando, você vai buscando crescer no processo da vida com Deus e Deus vai acrescentando. Se você ministrava, você vai cantar, você vai fazer uma outra coisa bem. E são os talentos que Deus confia em você. Então, a gente conseguiu multiplicar esse talento. Eu gosto de dizer assim, hoje eu prego, hoje eu canto, hoje eu louvo, né, e faço tudo para a glória de Deus. Amém. E já entrando nisso, assim, como que é para você conciliar, né, a vida familiar, profissional, ministério, liderança? Como que você faz, assim, pra... Não é fácil, né, porque eu sou um pastor que não depende da igreja, eu sou um pastor que trabalha fora, né, tenho meu trabalho e procuro manter assim, porque a gente, né, acaba, para nós, né, no nosso caso, a gente não seja pesado para os nossos irmãos nesse caso, né? A nossa igreja não tem essa condição de manter, tem as igrejas que conseguem manter, glória a Deus, é bíblico que mantém assim, mas nós não conseguimos. Então, eu preferi manter trabalhando e na obra de Deus. E não é fácil, né? Porque você trabalhar a semana inteira, preparar a palavra, estudar, ministrar depois à noite, né? Glória a Deus que a gente conseguiu treinar bastante pessoas, a gente tem uma equipe grande para pregar a palavra, tem bastante mulheres se destacando na palavra de Deus, pregando, nos ajudando. Então, a gente criou esse grupo de pregadores. Então, a gente criou uma escala e cada culto a gente coloca alguém para pregar. E a gente vai ensinando os que estão chegando como obreiros, né, a ministrar a palavra de Deus. Então, para nós, é um desafio, porque quando você não tem um tempo para poder estar ali diretamente na igreja, você acaba sofrendo nesse sentido, né, de a igreja não ter tanto crescimento como deveria. Você não tem tanto tempo para poder se dedicar. Então, o tempo que a gente tem, ele se dedica, faz visita, né, visita os irmãos, ora, ajuda, mas temos também o nosso trabalho profissional fora, né, e isso acaba pesando. Isso acaba... É que é complicado, né? Você conciliar a sua vida Isso. profissional, mais a família. mais não é o fácil. E ministério. tem a família ainda, chega em Então, casa, a mulher filho fala, vai lavar a pequeno. louça, aí você tem que lavar a louça. Eu Brincadeira. sei. Mas assim, chega em casa, tem que cuidar da filha, da família, então é difícil. Não é fácil, mas Deus a vai gente, ajudando, né? a gente vai levando, né? A gente vai fazendo dentro das nossas condições, das nossas forças, né? E glória a Deus. E é isso, sendo fiel à obra de Deus. Com os pratozinhos equilibrando aqui. Um pratozinho equilibrando aqui, outro prato equilibrando ali, pra não deixar nada cair. Com certeza. Com certeza. É isso. Pastor, eu sei que você tem um relacionamento forte de amizade com o El Shaddai. Aí eu queria saber como é que se deu esse relacionamento que tá aí até hoje, né? Essa união forte. Isso, há anos, né? Que eu me lembre. Conta um pouquinho como que foi. Que eu me lembre desde os meus 14 anos. Eu conheço o bispo, né? O bispo Marcos, a pastora, a bispa Roseli hoje, né? A bispa Roseli. Então, a gente tem uma amizade muito grande, a nossa família. A gente viu o crescimento da El Shaddai, a gente viu o processo da El Shaddai, desde quando era lá no parque, lá em cima na Durval, a igreja, né? Aquele pequeno salão, Deus foi honrando o bispo e a bispa. E a nossa amizade sempre foi uma amizade saudável, uma amizade maravilhosa, de respeito e de ajuda mútua. Isso que é muito importante, né? Quando a gente precisava de vocês, vocês iam lá, nos socorria, e vice-versa, a gente vinha também, colaborava com o trabalho. E glória a Deus que Deus nos uniu para esse tempo, né? E eu creio que lá na frente Deus tem algo ainda a realizar. É uma amizade muito gostosa. Amo o bispo, a bispa. Que Deus abençoe. Um beijo para vocês. É uma linda história que a gente tem. E vamos continuar aí, hein? É. A união tem que ser mantida.
E você, falando de união, né? Você acha que os pastores assim da região aqui, eles são unidos? Ou você acha que são apenas conhecidos, assim? Eu acredito que nós somos conhecidos, né? Nós não temos tanta comunhão com os pastores da região. Até mesmo porque cada um tem um tipo de trabalho, né? Eu creio dessa forma. É como um corpo, né? Deus chamou para você seu braço, outro pé, outra perna. Mas talvez num trabalho que possamos fazer evangelístico, poderiam se reunir. Mas eu creio que as visões, talvez, nos faz manter distante. Visão não da palavra. A palavra vai ser sempre Jesus, Jesus é a salvação, né? Aquilo que se refere a Jesus a salvação não vai mudar, mas talvez a doutrina, ao comportamento, alguns pensam diferente, né? Uma forma mais ortodoxa, né? Mais conservadora, outros já são mais abertos, então isso acaba interferindo nessa comunhão, né? Ou talvez também percebo que falta o engajamento no encontro de pastores gerais da região, né? Alguém que puxa isso e que faça isso corroborar para esse crescimento, né? Dessa comunhão entre os irmãos, entre pastores, né? Acho que também tem isso também, né? Sim. Mas também vai da visão da doutrina também. Sim. Tá um papo legal. Toda vez sou eu que falo, toda vez eu sigo nesse papinho pra puxar o louvor. Sempre eu sou. Desculpa, galera. Mas é um momento legal também, que é a adoração, que ela vai louvar, vamos louvar agora. Mas rapidinho a gente volta, então fique aí que vai ter mais perguntas. Vamos destrinchar aí essa mini entrevista. Isso. Então a gente já volta. Né? Essa entrevista. Então a gente já volta. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que gira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto: não tema, estou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, estou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes
fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, sério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, Estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Voltamos do nosso louvor, da nossa adoração. Pessoas já cantaram, já choraram, já rolaram no chão. Não, exagerei. Vou voltar, calma. Pastor, voltando aqui para nossa entrevista, eu queria saber de você o que você considera e, na visão, o que é para você uma igreja morta? Uma igreja morta, eu acredito na minha visão, que é uma igreja sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, né? Sem o fundamento chamado Jesus. Isso é uma igreja morta, né? A gente vê ali em Atos capítulo 2, quando aquelas pessoas estavam reunidas com os apóstolos, o Espírito Santo de Deus se fez presente através do clamor, através de um coração quebrantado. Então, a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele torna a igreja viva. Ele traz o fogo, ele incendeia os corações, incendeia as nossas vidas. E a gente vê naquele capítulo 2 que depois que eles foram cheios do Espírito Santo, na sua primeira pregação, Pedro ganhou praticamente 3.000 almas. Então a gente vê que uma igreja morta é sem a presença de Deus. É importantíssimo a igreja ter a presença de Deus. E ainda dentro desse assunto, já falou sobre os pastores da região, eu queria saber de você se aqui, considerando a nossa região que estamos alocados, estamos perto, se você acha que existem igrejas que são mortas, que só estão abertas. Como é que você enxerga as igrejas da região? Acho que daria até pra gente abrir mais, né? Assim, no contexto geral. No contexto geral, sim. Como que tá a igreja hoje em dia? Você acha que, ainda mais depois de uma pandemia, tudo bem que já faz bastante tempo, E né? a pandemia quebrou meu senso de tempo também. Mas você acha que... Porque muitas pessoas também falavam, depois da pandemia as pessoas vão ser mais amorosas, as pessoas vão, né, acreditar mais em Deus. Você acha que realmente teve isso? Ou você acha que... Não, eu creio que Deus está se movendo. Igrejas mortas vão sempre existir, né? Sim. Tanto aqui, em outros lugares, no modo geral, como vocês abriram. A gente vê que muitas igrejas sim relativizam, né, a palavra de Deus, e a igreja acaba enchendo, tem esse tipo de igreja.
Mas a palavra de Deus diz, né? Paulo fala, né? Nem que pregue por fingimento, mas que pregue a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai fazer a obra. Quando a gente vê a história da igreja, a gente vê que a igreja caminhou por momentos de dificuldade, por caminhos que não era o que Deus tinha colocado para a igreja. E mesmo assim, Deus guardou a igreja para que hoje nós estamos aqui falando da palavra de Deus, conversando, e a palavra chegou até nós viva, e a gente foi avivado, transformado. Então eu creio que a igreja, tem muitas igrejas sim que estão morrendo, mas também está acontecendo muitos avivamentos. Muitas pessoas estão sendo avivadas. Eu creio que se você parar para conversar com alguém no seu trabalho, ou com um jovem, ou com alguma pessoa, e começar a falar de Jesus, ela vai abrir o coração, ela vai ouvir falar de Jesus. Então, eu creio que as pessoas estão sedentas ainda, mas pós-pandemia ainda. As pessoas estão procurando uma esperança, e a esperança é Jesus. Se nós voltarmos para a história do cristianismo, onde a filosofia não conseguia mais responder os anseios também da sociedade, né, e a palavra de Deus veio se revelando, a gente vê que há um avivamento constante, geração em geração. Então, eu creio que na nossa região, eu creio que Deus está se movendo também. Quando você sai do culto de domingo, você vê muita gente na rua, andando, né, com as Bíblias. Igreja. Então, eu creio que Deus está se movendo, sim. Há um avivamento no nosso meio, sim. E é muito interessante a gente estar nessa parte de avivamento, né, que dentro da El Shaddai, de passar pelos os avivalistas, né? É isso. E é muito... A gente tem mostrado, né, os avivalistas, na verdade. E é muito interessante, né, como começa os vídeos e os padrões dos avivalistas são sempre aqueles homens que eles colocavam Cristo acima de tudo. Foi que nem você disse que o que é uma igreja morta é quando não tem a presença de Deus. E quando você vê sobre esses avivalistas, você vê que eles buscavam a presença de Deus incessantemente com uma sede inexplicável. Pessoas que passavam horas orando, passavam dias e dias orando, lendo a palavra. E assim que começa o avivamento, né? Então é muito interessante essa parte de avivamento. Acho que daria uma... E às vezes muitos trabalhavam, né, Sim. faziam algumas coisas, mas assim, o impacto com Jesus era tão grande que largava. E você via que o Senhor sustentava, né? É aquilo que você falou. Tem pessoas que vão continuar trabalhando, né? Tem pastores, pessoas, mas tem outros que Deus vai sustentar, né? Deus não vai deixar faltar. Então você via muito isso neles também, né? O Senhor ali mantendo e o avivamento contínuo, assim, era uma grande bênção. Imagina a gente ser que nem Gales. E é necessário que tenha, né, pastores que dependam. Eu acho que isso é o mais importante. Se Deus falar amanhã, ó, acabou, não vai trabalhar mais, o projeto é outro, agora você vai ter que viver da obra e vamos embora. Glória a Deus, mas isso é importante, tem que ter mesmo, porque são pastores que ouviram a voz de Deus, que estão fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, e isso é muito importante. A gente vê os irmãos moravos, né, que se venderam como escravo para poder pregar a palavra de Deus, isso é lindo. Então, no nosso meio, eu creio que está acontecendo esse avivamento, né? É que talvez a gente olha com a ótica, com os óculos naturais, né? Sim. Mas quando a gente olha com o sobrenatural, a gente vê que Deus está se movendo, né? Eu creio nisso. Amém. Amém? E eu queria que você falasse alguma coisa, algumas palavras ou alguma coisa assim, o que Deus tocasse no seu coração, para aqueles jovens, né, que têm o chamado, mas que tem medo, ou tem receio, ou até mesmo não tem um apoio assim dos pais ou do próprio pastor, assim. Eu vou falar baseado na minha vida. Medo sempre vai existir, né? O medo às vezes é bom, que ele também dosa um pouquinho da nossa coragem, mas o medo sempre vai existir. Os conflitos sempre vão existir. Até a gente partir dessa vida, a gente vai ter muitos conflitos. Uma hora a gente vai estar firmado em Deus, uma hora a gente vai querer não estar firmado em Deus, uma hora a gente vai ter medo de fazer aquilo que Deus pediu. Mas nós temos que pôr a palavra de Deus na nossa frente, fazer como Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Né? Levanta, tem bom ânimo. Medita na palavra dia e noite. Mas é meditar. O que é meditar? É aferir, é conferir, é ver o texto com o texto. Não é só pegar um versículo isolado e sair falando igual papagaio, mas não, é entender a palavra de Deus para que a palavra crie em nós uma estrutura raiz e a gente avance. Então, em nome de Jesus, jovem, não tenha medo, obedeça a palavra de Deus, seja a resposta de Deus para alguém, seja a mão de Deus, seja os pés de Deus, seja a boca de Deus. As pessoas estão com sede de ouvir a palavra de Deus. Isso eu te garanto, tenho certeza. As pessoas querem ouvir a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, avance, que Deus seja contigo, em nome de Jesus. Amém. E para finalizar, vamos para mais um louvor? Bora lá?
é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o teu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta santo, sim, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Teu povo canta santo, sim, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Tu sempre serás
Estamos de volta com o nosso programa e finalizando, né? Coloca as cenas de pessoas tristes aí. Não é? Estamos finalizando, mas assim, teremos mais, né, nos próximos programas. Vamos... Será que continua? Continua, né? Continua, né? Vocês estão gostando? Você quer que continue. Eu só tenho um comentário ali. Não. Ai, Deus. Pastor, para finalizar, eu queria saber se você é uma pessoa realizada em Deus. Já contou toda a sua trajetória, pontos altos e baixos, mas eu queria saber se hoje você se considera uma pessoa realizada em Deus. Muito boa pergunta. Eu me considero realizado dentro daquilo que era a minha vida anteriormente a Cristo, né? Cristo transformou a minha vida, Ele me deu um novo pensar, né? Um novo modo de agir, e isso fez toda a diferença na minha vida. E hoje também casado, com 2 filhos realizado, tenho meu trabalho, né? Então consolidado, graças a Deus. Então eu creio que hoje, né? E tem minha vida ministerial também, então eu creio que hoje eu sou uma pessoa realizada em Cristo, sim. Eu creio em nome de Jesus. Acho que como ele é líder do Ministério de Louvor, eu acho que ele podia citar uma música, né? Citar uma música, assim, uma música que impactou no seu ministério. Você quer uma nova ou antiga? Aquela que... É uma de cada vez. Aquela que impactou. Aquela mesmo, que sabe? pega, quando escuta você fala que- pega e fala... Aqui na nossa época de célula, cantava muito aquele louvor, não a Deus maior. Nossa, isso é bom. Então, quando cantava não a Deus maior, meu amigo... Acho que ele pode cantar, né, gente? Eu não canto pedacinho. sem um teclado, gente. Mas assim, era muito bom, né? Então, quando tocava não a Deus maior, todo aquele instrumental, vinha aquele saxofone, então, toda aquela introdução. As lágrimas Aí as rolavam. lágrimas vinham, né? E Deus se movia. Então, E acho que vai ser a última das últimas perguntas, que eu queria aproveitar esse tempo. Como que você definiria quem é Jesus para você? sim. Vendo toda a sua Não caminhada. pode tudo, tá? É. Muito... Tudo não, tudo é muito relativo. Jesus é tudo. Tudo é muito relativo. Não, Jesus, para mim, Jesus é o Cordeiro que foi enviado do céu através do seu próprio Pai, né, Deus eterno, para lavar e remir essa humanidade que estava caída, que não tinha acesso à presença de Deus, né? Ele tabernaculou entre nós, se fez homem, sofreu suas dores, foi naquela cruz como um cordeiro, não abriu sua boca, foi massacrado, humilhado, né? Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e para que hoje nós pudéssemos ter o acesso livre, né, à presença dele. Então, Cristo, para nós, para mim, é a remissão da humanidade. Cristo não pode dizer tudo, né? Mas ele a gente pode dizer alguns, né, adjetivos, Sim, algumas sim. coisas, mas Cristo, ele é aquele que se revelou através de homens, né? Homens inspirados por mais de 40 autores pela Bíblia, em diversos lugares, para que a palavra de Deus chegasse até nós hoje. Então, esse é o Cristo que eu acredito, né? É o que nós servimos, é aquele que se revela, é o Cristo revelador. Amém. Amém. Sei que você já falou assim algumas palavras, mas a gente gostaria, para finalizar, que você deixasse alguma mensagem. Não só para aqueles que são cristãos, mas até mesmo para aqueles que não conheceram ainda Cristo, assim, de verdade. Deixa sim. Vamos lá, para quem não conhece a Cristo, eu quero dizer para você que vale a pena você dar um passo para Jesus, vale a pena você dizer sim, né, ter uma experiência com Deus, ter uma experiência com Jesus, você reconhecer que Ele é o Salvador da sua vida. E só através da palavra, só através desse fundamento, a sua vida pode ser firmada na rocha. E para aqueles que estão na igreja, que já são crentes, né, em Cristo Jesus, 1 Coríntios 15, 58, sejais abundantes, constantes, né, na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Então, tudo que nós fizemos aqui, naquele dia o Senhor vai nos trazer o galardão para cada um de nós. Amém. Amém. Muito obrigada, viu, pastor, Imagina. por participar com a gente, né? Creio que foi uma grande bênção, creio que o Senhor usou a sua vida, né, para outras pessoas e continuará usando. Então, muito obrigada, né, por aceitar o nosso convite. E a união aí Continua, né? foi ontem, hoje e com Será fé em Deus breve. para sempre, né? Isso, até agora, Amém, né? glória a Deus. Gente, brigadão por estar nos acompanhando. Nossas redes sociais estão aí embaixo. Deixa um like, compartilha, não custa nada para você, para que mais pessoas possam ser impactadas. Então, infelizmente chegamos ao fim, mas não fica triste, porque mês que vem temos novos episódios. Ano que vem vamos continuar com esses episódios. Esse ano vamos continuar com esses episódios. E cada vez mais jovens serão tocados, serão trocados, Tocados. transformados
e prosseguirão no caminho de Cristo. Então, Se você quiser também, né, nos conhecer, Sim. participar dos nossos cultos, nas quartas a gente tem às 8 horas, no domingo a gente tem às 18h30 também, e o endereço vai ficar aqui embaixo também, e você será muito bem-vindo. é isso. Tchau. Tchau! Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, simplesmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, simplesmente me atraiu e eu, Sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, simplesmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, simplesmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,